não prestamos atenção, nós não vamos aprender. E se nós não aprender, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Porque como eu vou viver a vontade de Deus, o querer de Deus, se eu nem presto atenção na palavra dele? Se eu estou aqui, eu fico devagando na minha mente. Mas vamos ficar focados na palavra. E nesse mês nós estamos aprendendo sobre um tema chamado sobre quê? Gratidão. Vocês estão aprendendo sobre gratidão, ser gratos, ter uma vida gratas ao Senhor, a quem te ajuda, a quem te dá força. Mas de tudo nós temos que ser gratos. Isso está na Bíblia? Sim. Está na palavra? Sim. Sim. Então vamos lá. Antes de tudo, vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Perdão, 2 Tessalonicenses. Só avançar. Da primeira a segunda Tessalonicenses. Quem não está com Bíblia, acompanha com o amigo do lado. Tá bom? Acha 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 5. Não, peraí. A minha não tem 5, não. É só ver se vocês estão atentos. 3, perdão. Tá faltando folha na minha. Não, eu acho que tá faltando folha na minha. É segundo. Ô, gente. Ó, o tio tá ficando perdidão. É a 1 Tessalonicenses 5. Ah, tá. É a primeira. Gente, vai estar do lado, calma aí. 1 Tessalonicenses 5. Agora tem 5, não tem? Tem. Ah, maravilha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Amém? Aqueles que não tiver a Bíblia, compartilha com o seu amigo do seu lado. Isso, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Amém? Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Aqui em 1 Tessalonicenses 5,16 fala assim: regozijai-vos sempre. Alguém sabe dizer o que ele quer dizer? O que quer dizer aqui? Regozijai-vos? Ser feliz. Isso, oi? Ser feliz. Ser feliz. Tá falando aqui, ó. Alegre-se sempre. Versículo 17 fala assim: orai sem cessar. Ele tá falando aqui, ó. Orai sem cessar, sem parar. Tem uma vida de oração, não somente no sábado, não somente no domingo, mas uma oração contínua, de domingo a domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias eu oro, sem cessar, sem parar. E no 18 é o versículo chave que o tio quer falar com vocês. No versículo 18 fala assim, ó: em tudo dai graças. Olha só. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Está escrito que aí esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. Uau. Então vamos aprender aqui. Em tudo dai graças. Se a Bíblia está falando aqui, em tudo, Levi, dai graças. Quando se acontece algo ruim, eu vou dar graças também? Se eu estiver passando por uma dificuldade, por uma turbulência, por um momento muito difícil, por exemplo, quando os discípulos estavam em uma grande tempestade lá. Se nós passamos por uma grande tempestade, vamos dar graças? Sim. Temos que dar graças? Sim. Sim, porque a Bíblia está falando assim: em tudo, Júlia, em tudo dai graças. Em tudo que nós fomos passar nessa vida, Paulo, nós temos que dar graças a Deus. Porque saiba de uma coisa, em 2 Coríntios, a palavra de Deus diz assim: que Deus é um milagre maior que a gente possa suportar. Então, se nós estamos passando por essa dificuldade, nós estamos passando por problemas em casa, nós precisamos ter um ponto aqui, o versículo 17. Temos que ter uma vida de oração
pedindo ao Senhor, pedindo a Deus e logo em seguida, dar graças ao Senhor. Porque se nós formos ver jovens, de muitas vidas, de muitas pessoas, nós vemos que vidas vão de mal a pior. Quantos aqui já ouviram falar, nossa, minha vida está uma palavra muito feia, que nós não deveremos ter isso na nossa boca, é desgraça. Nossa, minha vida está uma desgraça. A minha vida não sei o que, a minha vida não é aquilo, a minha vida não sei o que. Só murmuração e murmuração e murmuração. E a Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. E saiba de uma coisa, se nós formos ter uma vida de murmuração, além de nós estamos murmurando, nós damos glória para o diabo. Mas quando nós damos graças, quando nós temos a vida de gratidão, nós damos glória para quem? Para Deus. A glória é para Deus. E quando nós vivemos em uma vida onde nós damos graças ao Senhor, as coisas multiplicam, as coisas acontecem, irmão. Porque se nós formos ver, quantos aqui já ouviram falar das multiplicações de 5 pães e os 2 peixinhos? Havia 5 pães e 2 peixinhos por um mundaréu de gente, por um mundaréu, Levi. E como ia servir aquelas pessoas? Como aquelas vidas daquelas pessoas ia ser servida com apenas 5 pão e 2 peixes? Só que existe uma chave, Levi. Existe uma chave, Juan, que Jesus faz. O que Jesus faz? Quem sabe aqui me diz? Menos o Rômulo, a Mica, o Gil. O que Jesus fala? Qual foi a oração que Jesus fez? Vamos, gente, me fala aí. O que Jesus fala? Lembra? Não lembra? 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 Alguém aqui lembra? Júlia? Não? Não lembra? Ninguém lembra? Lembra, amiga? Não entendi a pergunta. Não? Ó, vamos lá. Quando Jesus ele vai multiplicar os 5 pães, 2 peixinhos, ele fala uma coisa que é uma chave que vira, aonde aquilo multiplica. Ele dá graça. Quando Jesus ele está lá com 5 pães e 2 peixes, ele não fala assim, Juan, que ele fala, multiplica. Senhor, multiplica, multiplica, Senhor, multiplica, porque são 5.000 pessoas aqui, 10.000 pessoas aqui para me alimentar, para fazer acontecer. E agora, o que eu vou fazer? Multiplica, Pai, multiplica. Só que Jesus, ele só fala uma coisa ali. Ele pega simplesmente o cesto, os 5 pães, Victor, 2 peixes. Ele levanta para o alto e fala, Pai, te dou graças. Jesus, ele deu graças com pouco. E com pouco virou muito bom. O com pouco sobrou cestos. Agora eu falo, como pode ter sobrado tantos cestos com apenas 5 pães e 2 peixes no mundaréu de pessoas? Porque Jesus, ele deu graças. E quando nós temos uma vida de gratidão, de graças, as coisas acontecem, as coisas multiplicam. Sabe qual é o problema? Nós só queremos dar graças ao Senhor quando as coisas são grandes, irmão. Quando eu conquisto algo grande, quando eu ganho algo muito muito além. Mas não é isso, Levi. É nas pequenas coisas, que devemos ser gratos. Se eu tenho que vestir, tô vendo seu nome, Adriele. Se eu tenho que vestir, eu que tenho que falar o quê? Senhor, eu te dou graças, porque eu tenho que vestir. Se eu tenho um chinelo, Juan, Senhor, te dou graças, porque eu posso vestir. Se eu comi, Senhor, te dou graças sobre esse alimento, porque eu tenho que comer. Não precisa responder, mas a pergunta é,
Quantos aqui quando vai almoçar, quantos aqui quando vai jantar dá graça ao Senhor? Agradece ao Senhor. Antes de comer fala, Senhor, só obrigado. Te agradeço. Ou simplesmente nós só damos graças aqui no café quando nós vamos orar pelo alimento. Mas não. A palavra está falando em tudo dai graças. Em todo momento dai graças. Nas pequenas coisas, dai graças. Estou passando por dificuldade, estou passando por provas, eu dou graças, Senhor, porque eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou vencer. Senhor, eu estou tendo dificuldade com meu pai, com a minha mãe, mas Senhor, me ajuda, me dê forças, Deus dá força. Mas se nós murmuramos, se nós só reclamamos, se nós desobedecemos, as coisas não vai, as coisas não acontecem, Jó. Quantos aqui já ouviram falar de um homem chamado Jó? Jó? Todos já ouviram falar sobre Jó? Amém. Se ninguém ouviu, existe uma música muito conhecida que fala: Jó, como pode ainda adorar? E eu vou provar para vocês que é exatamente isso. Que aqui em Tessalonicenses fala que em tudo dá graça, em todo momento. Abre lá em Jó, rapidão, para nós vermos. Olha que interessante. Livro de Jó, acha Salmos. E volta. Lá para vamos ler o capítulo 2, rapidinho. Jó, capítulo 2. Amém? Jó, capítulo 2. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O tio vai. Achou? Amém? Jó, capítulo 2. Vamos aprender, vamos ler um pouco sobre esse homem, rapidinho. Jó, capítulo 2. Amém. Amém? Aqui vai falar: Satanás persiste em afligir a Jó. E fala assim: e num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Certo? Olha lá. Quem se apresentou diante do Senhor? Satanás. Olha só. Deixa eu te ensinar uma coisa para vocês, que eu peguei nesses dias e eu falei, uau, eu nunca saquei isso. Porque se nós lemos o primeiro capítulo, Romo, de Jó, fala que os filhos de Deus se apresentou diante de Deus e Satanás se apresentou também. Só que nós entendemos que Satanás se apresenta só de uma vez diante de Deus. Mas não, Mica. Satanás se apresenta 2 vezes diante de Deus. E é uma chave que nós vamos ler que eu vou falar para vocês. Olha só. Na primeira vez, quando Satanás visita, Deus permite que Jó perdesse o quê? Vamos ver se vocês lembram. Riquezas. Boa. Bens da família. Boa, limpo. Isso aí. Jó perde riqueza. Jó perde os filhos, Júlia. Jó perde tudo. Certo? Só que aí acontece, Jó ele continua com uma vida íntegra, continua com a vida ali servindo ao Senhor, normal. Só que chega no capítulo 2. Olha que interessante. E Satanás entre eles apresenta-se perante o Senhor. E no 2 fala assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Vamos lá. Jó ele era um homem sincero, certo?
Jó, ele era um homem reto. Jó, ele era um homem que retém e que ainda retém a sua sinceridade, havendo um mito incitado contra ele, para o consumir sem causa. Olha que interessante. Olha isso. Deus fala assim, ó. Ele era um homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui ele fala, e que ainda retém a sua sinceridade. Por que ainda retém a sua sinceridade? Porque ele ainda continua servindo o Senhor. Ele continua orgulhoso. Ele não reclama com Deus pelo que está passando, pelo que o diabo fez com os filhos. Jó passou por uma grande dificuldade. Jó passou por uma grande tribulação, Victor. Pensa, ele perdeu tudo. E foi tudo no mesmo dia. Se você for ler no capítulo 1, fala que quando um mensageiro chega para avisar que os filhos morreu, assim que ele está terminando, chega outro e fala, ó, aconteceu isso. E terminando de falar, já chega outro. Pensa, uma coisa acontecendo uma em cima da outra. Quem é que suportaria? Quem é que ainda mesmo continuar a servir a Deus e com a sua vida obediente ao Senhor se você perder tudo? Perder seu pai, perder sua mãe, perder seus irmãos. E aí, como vai ser? Você vai murmurar? Você vai continuar dando graças ao Senhor? E aí? Porque muitas das vezes, quando pessoas perdem um ente querido, a primeira coisa que fala é o quê? Por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Ou está passando por uma dificuldade, Senhor, por que o Senhor fez aquilo? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É muitos porquê ao Senhor. E nós não podemos ter isso, questionar Deus, Senhor, por quê? Por quê? Por que não? Senhor, te dou graças, porque eu estou passando por isso. Nós devemos ter este coração, o mesmo coração como Jó teve. Jó perdeu tudo, Jó perdeu todas essas coisas, mas ele continuou sincero diante da presença de Deus. Sabe por que Jó continuou do mesmo jeito? Sabe por que Jó, ele continuou, Júlia, sendo sincero diante de Deus? Sabe por quê, Paulo? Sabe por quê? Porque o que era mais importante para ele, sabe o que era? A presença de Deus. O que mais importava para Jó era a presença de Deus. Nada mais importava. Claro que os filhos são importantes, claro que as coisas são importantes, sim, mas não é mais importante, Mica, que a presença de Deus. Eu posso perder a minha esposa, eu posso perder um filho, eu posso perder o que for, mas o que eu não posso perder é a presença de Deus. Todos nós aqui devemos ter isso no coração, Adriele. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder uma coisa: a presença de Deus. Eu não posso jamais deixar de perder essa presença do Senhor. Nós devemos manter a mesma sinceridade diante da presença do Senhor, continuando firme, continuando dando graças ao Senhor, porque nós vamos ver aqui, ó, no 4. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Jó pedindo permissão novamente para o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Você pode fazer o que você quiser com Jó, mas você não pode matá-lo. Você não pode fazer nada contra a vida dele. Você pode fazer o que você quiser, mas a vida dele você não vai fazer nada. Você não pode matá-lo, você não pode fazer nada disso. E aqui ele fala: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Uma chaga maligna, pode imaginar como se fosse os leprosos. Aqui vocês ouviram, acho que na primeira aula teve
esse ensino sobre os 10 leprosos? Sim, não teve? Que eles foram curados, só um voltou para agradecer. E Jó teve quase a mesma coisa com nossas peles, chagas. E aqui ele fala, ó. Então, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, o corpo todo, Jó ficou ferido. E no 8 fala assim: e Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. O porquê ele se assentou no meio da cinza? Alguém sabe me dizer o porquê? Alguns jogam, agora o Romulo pode participar. A Mica. Você entende o porquê ele fala aqui que ele se assenta no meio da cinza? Sabe não? Não? Vamos lá. Aqui quando ele fala que quando ele pega uma telha para raspar as suas feridas, ele pega para raspar as suas feridas, é que nem os leprosos. Aqui eles falaram que eles ficavam, é que nem cachorro com sarna, coça, não coça. Então é a mesma coisa, então ele fez isso. E quando ele vai diante da cinza, porque ele vai numa vida, ele pega e se humilha diante do Senhor, nas cinzas. Se nós formos ver lá para o Antigo Testamento, muitas vezes eles faziam isso, jogava pó, fazia isso. Ele se humilha diante do Senhor. E ele se assenta no meio da cinza. Então no 9 ele fala: então sua mulher lhe disse. Chega uma mulher e disse, a mulher dele fala: ainda retens a tua sinceridade? Olha só, ainda tu continua sendo fiel ao Senhor, Júnior? Mesmo passando por essa dificuldade, mesmo você está passando por esse problema, Poliana, na sua casa, você continua fiel ao Senhor? Você continua, Paulo, sendo fiel ao Senhor, mesmo você estando em dificuldade na escola, tendo dificuldade em meio a esse mundo, mas você continua sendo fiel. As pessoas vão te questionar e falar: você continua sendo fiel ao Senhor? E aqui ele fala, e ela fala: amaldiçoa o seu Deus, morre. A mulher de Jó fala: amaldiçoa o seu Deus, morre. Murmura, Jó, reclama, Jó, porque olha seu estado. Olha como você está. Nós perdemos tudo, irmã. Nós perdemos todos os nossos bens, nós perdemos todos os nossos filhos, nós perdemos tudo. Agora você está aí todo leproso, com todas essas chagas aí, ó, na cinza, se humilhando. Só o pó. Murmura. Reclama ao teu Deus. Amaldiçoa o teu Deus. A mulher foi sábia? Não. Só que Jó, ele era um sacerdote. Jó, ele sabia quem era Deus. E sabe por que muitas das vezes nós murmuramos? E sabe para que muitas das vezes nós estamos murmurando? Porque nós não entendemos ainda quem é Deus verdadeiramente nas nossas vidas e o que Deus pode fazer conosco. Porque se nós temos a vida de dependência ao Senhor, se nós dependemos do Senhor, nós não vamos murmurar, mas nós vamos dar por tudo. Pelo que 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, em todo momento dai graças. Porque Jó vai falar isso, ó. Porém, ele lhe disse. Quem disse? Jó. Porém, Jó lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus. Nós recebemos o bem de Deus. Nós recebemos toda a riqueza de Deus. Os filhos que nós temos foi Deus que nos deu. Os bois, as ovelhas, tudo que nós temos, toda a terra que nós temos. Nós recebemos do Senhor, né? Nós ficamos felizes, né? Quando tudo vai de bem com as nossas vidas. Nós recebemos de bom grado ao Senhor, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes. Quem é que não fica alegre quando ganha alguma coisa? Hipócrita é quem fala que não fica alegre, né? Todo, né? Agora, pensa você receber uma coisa ruim. Quem vai ficar alegre? Quem vai ficar feliz? Porque aqui já fala aqui, ó.
como fala qualquer doido, eu falo, pastor, nós recebemos o bem de Deus e nós não vamos receber o mal também? E não receberíamos o mal? Você, mulher, você quer receber só o bem, não quer receber o mal também? Como assim? E aqui ele fala, em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Aleluia. Nessa situação, a gente entende quem está com Deus pelo que ele pode dar, oferecer, ou quem está com Deus pelo que ele é. Porque essa fala é de uma pessoa que entende quem é Deus. Então aceita tanto o bom quanto o mal, porque sabe que o mal vem pro bem. Sim. Agora, quem não entende quem Deus é e só quer ficar com ele pelo que Deus faz, é aquelas pessoas que vão pra igreja, recebem a bênção e vão embora. Muito bem, Mico. Bom, verdade, isso é mesmo. Nós vemos quantos casos de muitas pessoas que, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, tá na igreja firme aí, recebe do Senhor, o que acontece, ó. Nossa. Porque muitos querem Deus porque Ele pode dar, mas nós queremos Deus porque Ele é. Nós queremos Deus pela presença do Senhor, assim como Jó era. Jó não estava com Deus simplesmente pelo que Deus podia dar por ele, mas Jó estava com Deus pela presença de Deus. Tem uma canção que nós cantamos, Deixa Queimar, e tem uma parte que fala assim, muitos querem suas mãos, e nós só queremos os teus pés. As pessoas ímpias podem ouvir isso e falar, nossa, que tolice estão cantando aí, muitos querem suas mãos, mas nós só queremos os seus pés. Como assim? O que isso quer dizer? Porque as mãos estão para abençoar. Muitos querem as mãos só para abençoar, mas poucos querem tomar uma postura de estar aos pés do Senhor, se humilhando, uma vida de adoração, uma vida rendida ao Senhor. Que é isso que nós devemos ter, uma vida rendida ao Senhor. Então, aqui fala, e Jó, tudo isso, não pecou com seus lábios. Jó, ele não pecou com os seus lábios. E assim devemos ser nós. Não importa o que nós estamos